Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Como a gente faz sempre, começamos com a máscara para poder estimular essa nossa defesa e a defesa dos outros, para que a gente não possa contaminar. E também aqui no nosso meio está o álcool que a gente já higienizou as mãos. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É alegria informar vocês que esse vai ser o nosso último encontro sobre a Sacrosanto Concilium. É a 10ª parte. E depois a gente vai continuar com liturgia e com Bíblia, abordando outros temas. Aqui estamos presentes. Lindolfo, boa noite, Lindolfo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Netinho. Boa noite, Netinho. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Lindolfo. Boa noite, Marcelo. Então, estamos todos aqui para esse momento muito importante. E, como a gente vai falar da Assembleia que se reúne, a Igreja é santa, embora somos pecadores, então o Netinho vai puxar aqui o refrão de um canto tradicional nessa nossa igreja. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. E a gente vai para o próximo diapositivo. E vamos pedir para que o nosso irmão Lindolfo leia o texto em branco. Em cima vemos, como vimos no último encontro, né? Esse foi o último diapositivo, encontro passado. Então, Lindolfo lê. A Assembleia é santa como é santa a Igreja, corpo de Cristo, com referências em Colossenses 3 e primeira carta aos Coríntios. No entanto, a Assembleia não é a reunião de uma elite formada de pessoas puras e perfeitas, mas povo de pecadores, que deve permanecer em atitude penitencial. Então, essa foi a conclusão do nosso último encontro. A gente vê que a igreja é santa, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas a igreja também somos nós. E nós somos pecadores. A igreja é santa, mas nós somos pecadores. Para que a gente não caia naquela ideologização de que a igreja é formada por pessoas puras, perfeitas. Mas não, somos um povo de pecadores. E é Cristo que nos santifica. O seu corpo é santo. E nós somos convidados a participar dessa sua santidade. Por isso precisamos permanecer sempre numa atitude penitencial. Então isso aqui somente para dar seguimento ao que se viu da última vez. Mas vamos continuar ainda hoje, no nosso último encontro, com o tema da Assembleia. Então vamos passar mais um diapositivo. E aí, Netinho lê o primeiro pedaço, né? O título todo mundo lê junto, você na sua casa.
A A Assembleia Assembleia Litúrgica Litúrgica é uma realidade dialética. A Assembleia Litúrgica manifesta a unidade na diversidade. Portanto, a Assembleia deve ser um fator de unidade que acolhe na diversidade todas as pessoas sem distinção, não obstante as diferenças que existem entre elas. Unidade na diversidade, acolhimento fraterno. A Assembleia não pode ficar reservada a minorias ou elites do tipo intelectual, cultural, social ou mesmo espiritual. Deve-se evitar o rigorismo purista. E aí eu vou pedir para Lindolfo tecer algum comentário a respeito desse primeiro parágrafo. Ô Paulo, tem um nome em latim que eu estou esquecido, que se refere à liturgia da igreja, não é? Nossa liturgia é lex orandi e lex credentia. E como é que eu posso entender o que significa lex orandi e lex credentia quando nós temos que buscar esta unidade na diversidade? Eu estou falando aquilo que me vem ao coração, né? Lex orandi e lex credendi significa que são esses dois lados, né? O lado da oração e o lado da fé. Orar e crer. O tema que a gente tem mais especificamente aqui é justamente a diversidade, né? Porque qual é a palavra que se oporia a essa diversidade? É o que a gente vai chamar de aquilo que é igual, né? Aquilo que é igual. Uniformidade. Uniformidade, né? Então, quando você olha, por exemplo, uma escola que está desfilando, todo mundo com uniformes, todo mundo com a mesma camisa. Ou o exército, né? Quando desfila, todo mundo de farda. Uma loja que você vai, todo mundo com aquela mesma farda. Isso é o uniforme, a uniformidade. A forma é a mesma, todo mundo igual. Então, uniformidade não é unidade. Faz parte. Eu não posso dizer que não é. Eu estou dizendo que não é o caso da igreja. A igreja é uma unidade, mas uma unidade que aceita a diversidade. Uma vez eu fui celebrar numa igreja dedicada a Nossa Senhora. Havia mais de 100 padres. E me obrigaram a utilizar uma casula igual a todos os outros. E eu reagi, mas tive que usar porque era obrigado naquela diocese, né? Fiz por obediência, mas discordando. E justamente na minha cabeça vinha este ponto da Sacrosanto Concilium. Porque a unidade ela não se faz pela uniformidade. A unidade ela é interior, ela é mais ela é a nível da fé, a nível da ação, a nível da compreensão, tem muitos níveis, mas é uma unidade. Nós somos um, como o dedo e a orelha, que são diferentes, mas são um. Então, essa uniformidade seria todo mundo dedo, todo mundo orelha, como diz São Paulo lá no capítulo 12 da 1 Coríntios, né? O que importa aqui é que a Assembleia Litúrgica manifesta a unidade. Então, você olha o quê? Está escrito aí, não é? O acolhimento fraterno. E quais são as diferenças que a gente vê? Aí fala das minorias e as elites, né? Então, na realidade, a igreja não pode se identificar somente com determinada elite. Todo mundo ali é inteligente, todo mundo sabe isso, todo mundo é formado. Nada disso, isso é um rigorismo, né? Padre Paulo, diga. Ali está falando a diversidade. Hoje, no mundo social, a gente escuta muito a palavra diversidade, né? Assim, na sociedade.
E na igreja, muito antes de ser usado, a igreja já vem usando, porque está lá na palavra a diversidade, né? Todos são iguais diante de Deus. Então não pode, eu entendo nesse termo assim, né? A gente não pode fazer distinção nem de cor, nem de raça, nem de nada. Porque todos diante de Deus somos iguais. Então a igreja tem que tratar todos iguais na assembleia. Seja aquele intelectual, aquele que tem cultura e aquele que não tem leitura, que seja menos favorecido, a igreja tem que tratar igual. Como eu já disse, eu participo da Legião de Maria e lá nós temos pessoas que sabem ler e pessoas que não sabem. E quando a gente vai fazer a tarefa, muitas vezes aquela pessoa que não sabe ler dá uma aula para a gente que sabe ler. Quer dizer, essa é a diversidade que a igreja está pedindo, que a liturgia está pedindo. Todos iguais diante de Deus. Eu entendo assim, não sei se estou certo. Exatamente. Se a gente vai a esses textos que estão expostos aí, Gálatas, Romanos, Tiago, a gente vai perceber justamente quando Paulo vai dizer, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Tiago vai dizer, não pode fazer distinção entre as pessoas, o pobre e o rico, e por aí vai, né? Então, quando a gente fala disso aí, eu me lembro muito daquilo que está até na carta de Paulo, que diz: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Essa diversidade não é somente nas pessoas que recebem o Espírito, que seguem o Cristo. Ela é mais profunda. E o próprio Espírito Santo, ele dá dons diversos, diferentes às pessoas. Diversidade de dons. Mas na unidade. A unidade é que vai ser expressada. Você quer uma expressão de unidade maior do que de uma família? Uma família feliz, onde você tem um homem e uma mulher, tem crianças, e todos são um só coração, uma só alma. Todos estão unidos ali, sendo um só, uma família, mas são completamente diferentes, né? E assim também deve ser na igreja. Então, diversidade. Nessa primeira parte, ali no último parágrafo, diz assim, lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 30 está dizendo assim: deve-se evitar o rigorismo purista, né? Purista. O rigor, aquele, vamos dizer assim... Eu sou santo e os demais são pecadores. Não pode, né? Tem que ser todos iguais. É isso. O bom, puritano, como a gente diz no popular, aquele ali é muito puritano. Não é essa frase que está lá, né? Mas ele está levando em conta exatamente isso. Justamente a lei do puro e do impuro que existia entre os judeus, né? Vamos fazer agora o contrário. Vamos pedir para Lindolfo ler o segundo parágrafo e Netinho comenta. A igreja é o espaço teológico onde Cristo reconcilia judeus e pagãos, destruindo a barreira que os separa e suprimindo o ódio. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios, a Assembleia deve ser um espaço concreto de unidade da igreja. Esse final já diz tudo. A Assembleia deve ser um espaço concreto de unidade da igreja. Realmente na liturgia, na Assembleia, que a gente tem que derrubar todas as barreiras mesmo, né? Como a gente comentou no início, todos são iguais diante de Deus, todos são iguais, né? Homem, mulher, criança, todos, né? A presença do ministro celebrando é tão importante como também da Assembleia. E a Assembleia vice-versa, porque todos fazem essa liturgia enriquecer a liturgia e quebrar as barreiras que tem. Muitas vezes ainda existem barreiras, mesmo nós na liturgia, às vezes tem, porque tem pessoas que é uma liturgia de um jeito mais tradicional, outra que é uma liturgia mais moderna. Então, é nesse espaço que a gente tem que quebrar essas barreiras. Assim eu entendo. É interessante que fala-se aí de judeus e pagãos.
A maior dificuldade no começo da igreja foi isso. Porque os judeus que aceitaram Jesus Cristo como Messias, e o Messias sofredor, como a gente viu quando estudamos o Evangelho de Marcos, né? A gente percebe que havia uma exclusão dos pagãos. Inclusive, quando vimos Atos dos Apóstolos, já começou lá no capítulo 6 com essa dificuldade. E a campanha da fraternidade desse ano diz o quê? Qual foi a frase principal, né? Vai dizer que o Cristo derrubou o muro da separação, né? Porque do que era dividido, ele fez uma unidade, né? É justamente o que está na carta aos Efésios, né? 2, de 11 a 14, está escrito isso aí. Porque o que era isso? Lá no templo você tinha a parte mais central, que era o santuário. Em volta do santuário tinha um muro. Então quem era pagão podia chegar, mas não podia entrar no santuário. O muro separava, uma separação entre judeus e pagãos. E o que o apóstolo diz nessa carta é que o Cristo, ao se oferecer na cruz, como sacrifício, ele derruba esse muro da separação. E a gente vê no Evangelho como Jesus aceita pagãos, mulheres, pessoas vindas até de outros países, como a Síria, Cirofenícia. Então é interessante perceber isso. Entre nós, a gente, ainda 2000 anos depois de Cristo, depois do seu nascimento, estamos para comemorar os 2000 anos de sua morte, daqui a pouco tempo. Então, o que é que a gente faz? A gente ainda exclui. A gente exclui os protestantes, que são cristãos também. A gente exclui os espíritas. E a gente exclui outras religiões, como o pessoal do candomblé, da Umbanda e tantos outros. A gente exclui. No entanto, Cristo veio para eles também. Veio para todos. E veio para libertar a todos e salvar a todos. Então, no fundo, a gente reproduz um pouco do que o judeu fazia com relação aos pagãos, né? Então, aí está a proposta da Assembleia. A Assembleia deve ser um espaço concreto de unidade da igreja. E quando a gente olha dentro da própria igreja, então você tem de um lado as SEBs, né? De outro lado você tem a renovação carismática. Mais para lá você tem o texto dos homens. Depois você tem a Legião de Maria, do que você falou. E aí você tem um meio mundo de maneiras de seguir a Cristo dentro da própria igreja romana. A diversidade. É a diversidade. E a diversidade é uma proposta ainda maior. Aí eu vou ficar com um pedacinho do fim. A Assembleia Litúrgica é profética, denuncia as falsas unidades e anuncia a unidade vindoura. É sinal da unidade esperada, mais do que da unidade realizada. Quer dizer, a nossa Assembleia ela não realiza a unidade, não. Ela propõe. Ela é profética. Ela vai dizer que Jesus quer nos unir. Muitas vezes eu percebo, quando estou realizando a homilia, pelos olhares, pela posição do corpo das pessoas, que muita gente não está aceitando aquilo que eu estou dizendo, né? Porque existem resistências, sobretudo quando a gente fala de alguma coisa mais forte que Jesus diz ou faz, ou um gesto que ele realmente vive, e então aquilo é difícil de ser assimilado por nós, mesmo dentro da nossa Assembleia. Por isso que ela não é unidade realizada, mas ela é unidade profética, porque todos estamos juntos, cantando os mesmos cânticos, dizendo na oração universal: Senhor, escutai a nossa prece, aquelas preces que não fomos nós que compusemos, e assim por diante. Nos unimos na hora da coleta, dando nosso dinheiro, muito ou pouco, para as despesas da igreja.
né? Levantamos mais ou menos juntos, sentamos mais ou menos juntos, fazemos silêncio mais ou menos juntos. São sinais de unidade, mas é profético. Não é realidade, não. Porque você pode estar em silêncio, mas seu coração está ali gritando, né? O pensamento às vezes está até em outro lugar. Mas faz parte. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena porque é para frente que vem. Vamos partir para o outro. A Assembleia Litúrgica é dotada de carismas e de dons, estruturada numa hierarquia de serviços e de caridade. É a conjugação de diversos ministérios e funções dentro da celebração litúrgica, por meio de uma dinâmica dialógica, ativa, santa, que conjuga a pluralidade de dons e de carisma na fidelidade ao Espírito Santo. Aquela questão que o senhor disse, diversidade de dons, pluralidades de dons, né? Pluralidade significa que são muitos, diversidade significa que são diferentes. Então as duas coisas são importantes, né? São muito importantes. Mas no começo tem uma coisa engraçada, que ele fala de uma hierarquia de serviços e de caridade. O que é que Lindolfo acha desse primeiro versículo aí, desse primeiro pedacinho? A hierarquia. Ô Paulo, nos ajude a compreender o que significa a palavra hierarquia. É uma ordenação, é uma escada, né? Uma escala. Significa que há alguns serviços mais importantes do que outros serviços, né? Serviços e caridade. Uns mais importantes do que uma hierarquia, uma escala, como você disse, né? Que dá um certo valor. E o outro verbo que vem depois é essa conjugação, conjugar. Conjugar significa concatenar, ajustar, organizar, né? Os diversos ministérios e funções dentro da celebração. Mas a gente sabe que a celebração, ela celebra a vida, né? E o que se propõe, sobretudo com a Sacrosanto do Concílio, né? Ou o Concílio Vaticano II, é uma igreja toda ela ministerial. Quer dizer, o ideal seria que não tivesse nenhuma pessoa na Assembleia sem ministério. Ah, pai, mas todo mundo vai cantar, todo mundo vai ler. Não. Não tem aquele que vai visitar os enfermos? Ele está na Assembleia também, mas ele não aparece a função dele na hora da Assembleia. Mas ele tem um ministério e ele está se alimentando da palavra de Deus e da Eucaristia para o seu ministério de visita aos enfermos, por exemplo. Outros são missionários. Outros na vida social têm uma determinada função. Dão testemunhos. Né? Muitas vezes a gente percebe pessoas, eu vi de um amigo, de uma pessoa muito próxima, que no seu trabalho, justamente por fazer as coisas como deviam ser feitas, sofreu retaliações e se prejudicou, mas foi profeta. É o ministério profético, né? E aí você tem diversos, há pessoas que têm ideias. Por isso que o Papa Francisco tem falado muito que um dos maiores pecados da igreja de hoje é o clericalismo. Porque a pessoa acha que é o padre que tem que fazer tudo, tem que pensar tudo, tem que ordenar tudo. Mas aí você empobrece a eclésia, ou seja, a eclesialidade, o ser da igreja em si, onde cada um tem seu ministério e, inclusive, é daí que brotam ideias, propostas, contributos e por aí vai. E aí, o que é que está escrito depois do número 28, né? Por meio de uma dinâmica dialógica, quer dizer, uma dinâmica de diálogo,
Diálogo. Não é uma pessoa que chega e diz. Eu já vi gente dizendo, eu não gosto muito de conselho, não. Eu acho que quem está coordenando deve chegar e dizer como é que faz, sai muito mais rápido. Não discordo que saia mais rápido, mas será que sai melhor? O diálogo. Imagine, então, eu sempre comparo com a família, né? Uma família em que só um quer ser o dunga da família. É o marido que decide tudo, por exemplo, no machismo ou no feminismo contrário. Não, então essa dinâmica é uma dinâmica de diálogo, é uma dinâmica de ação, olha, é ativa. E coisa mais importante ainda, santa, quer dizer, vive em Deus, vive da fé, vive pela fé. E aí vem esse conjugar, né? Que aparece de novo. Ali está em cima conjugação dos diversos ministérios e aqui embaixo está a conjugação dos dons e carismas, né? Conjuga a pluralidade de dons e carismas. Então, tanto ministérios e funções, que são serviços, como dons e carismas, que vêm diretamente de Deus. Tudo isso se articulando, para se não quiser usar o verbo conjugar, se articulando na fidelidade ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como se fosse a alma da igreja, né? Até o canto antigo da invocação do Espírito Santo diz: vós sois a alma da igreja, né? Algum comentário ainda desse? Eu só quero reforçar, salientar que no final, essa articulação dos dons e carismas, ela está sob esta assistência do Espírito Santo. Então é muito importante compreendermos que todos os ministérios na celebração litúrgica estão sendo assistidos pelo Espírito Santo, como Paulo falou, que o Espírito Santo é a alma da igreja, né? Então, se nós estamos celebrando a presença, a invocação do Espírito Santo, a sua presença no meio de nós, né? Para mim isso foi significativo. E se a gente traduz, alma significa vida, né? Então o Espírito Santo é a vida da igreja, né? Paulo já dizia, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Espírito que faz tudo em todos. Então é muito importante perceber isso aí. Compreender o Espírito a gente pode ainda, mas entender eu acho muito difícil. Então vamos para o próximo. Quer alguma coisa ainda? Quando o Padre Paulo fala assim na questão dos dons, vamos dizer assim, que o senhor falou que a pessoa, o ministério de ir visitar os idosos, de fazer outra, quer dizer, faz parte dessa liturgia, né? E às vezes a gente ainda vê pessoas que vêm às celebrações e dizem assim, não, eu não faço parte eu não sou ministro, eu não sou, né? Eu não sou leitor. E às vezes a gente tenta, não, mas você é membro da igreja, você faz sua parte, né? Então, quer dizer, quando o Padre Paulo diz que essa visita faz parte também do ministério litúrgico, é muito importante. Quer dizer, não são só os ministros, o padre, os coroinhas, não. Todos fazem parte da liturgia. Todos. A Assembleia Litúrgica é uma comunidade com capacidade de superar tensões. Então esse é um ponto muito importante. Porque desde que a gente falou na diversidade, na pluralidade, né, que está presente aí a tensão, embora não tenha ser colocado. Sobretudo tensões entre maneiras diferentes de ver a igreja. Então, quando a gente vai entrando na igreja, de alguma maneira, a gente entra por uma determinada porta, né? Todo mundo sabe que a porta é Cristo. Mas essa porta pode ser, por exemplo, o recolhimento das feirinhas para entregar a quem precisa. Através desse serviço, que é a Pastoral da Caridade, as pessoas vão se identificando com a igreja. Então ela vai ter uma visão de igreja, muito mais numa linha de caridade, através do social. Já outros entram pelos retiros, fizeram um retiro, achou bom, entra pelo lado da
oração, da espiritualidade, mas uma espiritualidade mais devocional. Outros entram por tal ou qual outro caminho, mas existem então, quando se encontram, as tensões. Por quê? Porque cada movimento desse, cada grupo desse dentro da igreja tem um jeito de ser. E as pessoas às vezes se impõem tantas regras que quando vem outros sem ter aquelas regras às quais eles se impõem, começa a criticar o outro. E isso provoca essas tensões, né? Então vamos ler esse trechinho aqui. Listrinhas brancas, quem dos dois quer ler? Entre os indivíduos e o grupo, entre o subjetivo e o objetivo, entre o particular e o que é o patrimônio comum, entre aquilo que é local e o que é universal, etc. A Assembleia também caracteriza-se pela capacidade de integração. Eu mais tu igual a nós. Abertura e encontro interpessoal. Nível histórico e contingente com o transcendente e o eterno, isto é, com o mistério da salvação e a graça de Cristo que sela o encontro das pessoas no horizonte da vida comunitária. Netinho? Eu mais tu igual a nós, né? A abertura, encontro interpessoal. Então, não somente eu não posso dizer eu faço, eu quero, eu posso, mas sim nós. Nós queremos, nós podemos, nós vamos fazer. Então, a importância da unidade entre os irmãos, da unidade, dessa integração, né? Como o senhor disse, da integração, da união entre as pessoas. Por isso que, quando o senhor falou assim, o modo, as regras que tem em alguns determinados movimentos, e às vezes a faixa, como o senhor falou, né? Porque quem está de fora, quando vê, já acha, não, então eu não posso. Mas não, no caso, a liturgia, somos todos nós, como nós estamos vendo. Somos nós todos. Pode ter as vamos dizer assim, a liturgia tem o seu rito, né? Mas nós todos podemos participar integralmente desse rito, dessas celebrações, como irmãos acolhidos por Cristo. Como o senhor disse, Cristo é a porta. Às vezes a gente cai numa tentação que é uma pergunta assim, qual é o certo? Isso é terrível, né? É até o dedo do tentador. Por exemplo, uma pessoa pode chegar e dizer assim, padre, o terço da legião é Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. O terço dos homens tem muito mais coisa. Tem a oração inicial, depois tem, depois das Ave Marias do outro Pai Nosso, tem mais outras orações. Antes da Salve Rainha tem mais outras orações. Tem não sei quantas orações misturadas dentro do terço. Qual é o certo? Que resposta eu daria? O certo é rezar. Os dois são certos. Você pode ter sua maneira de rezar o certo também. Eu me lembro muito, aprendi com meu pai, mas ele aprendeu com o Papa Pio XII, que em 1950, portanto já faz 71 anos, pensando nas pessoas que não rezavam o terço porque saía muito cedo para o trabalho e achavam o terço comprido, então o Papa inventou o terço da pequena ave. Em vez de você rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? O Papa sugeriu assim, Ave Maria, cheia de graça, rogai a Jesus por nós. Só isso. Inclusive ele anexou embaixo, contendo todas as indulgências que o terço normal tem. Papa Pio XII, em 1950, mais ou menos por ocasião do dogma da Assunção
de Nossa Senhora, né? Então isso foi, vamos dizer assim, um progresso muito grande para que as pessoas rezem. O importante não é você rezar aquela prece mais comprida, aquela prece menos comprida. O que importa é estabelecer um diálogo entre o eu e o tu. E nesse momento eu não estou falando do eu e tu. Eu, tu, nós. Eu estou falando do eu e o tu, Deus. Aí pode ser também nós e o tu, né? Nós e ele, que é esse encontro com Deus, interpessoal e com o transcendente e o eterno, que está vindo logo depois aí, né? O mistério da salvação e a graça de Cristo. Aí veja que verbo bonito vem depois disso, que sela. Eu nem sei como é hoje mais. Hoje ainda se usa carimbo, mas ninguém mais usa carta no correio para selar, né? Mas tem gente que está selado nos braços e nas pernas com a tatuagem. Então, a graça de Cristo sela o encontro das pessoas no horizonte da vida comunitária. Não é só eu e tu. Se transformou em nós de tal maneira que cabe mais um tu. Sempre cabe mais um tu. O ele ou ela também vai entrar aí. Então eu, tu, ele e ela continua sendo nós. É o horizonte da vida comunitária. Sempre cabe mais um. Só que isso provoca entre nós uma dificuldade. Às vezes a pessoa quer entrar para fazer uma ação na igreja, mas aquele grupo que faz aquela ação é restrito, não abre espaço, não diz, mas não acolhe. Então a gente tem dificuldade de perceber, né? E tem que inventar novos espaços. Um lado da pandemia que eu estou gostando muito é essa necessidade do álcool, né? E por um tempo a necessidade de se inscrever para a missa. Por quê? Porque fez surgir novos ministérios. O ministério dos jovens que ficam na porta colocando álcool, perguntando o nome, conferindo se estava inscrito. Tudo aquilo é um acolhimento, é uma coisa a mais. É um tu a tu que se completa, é um sorriso, é uma frase, seja bem-vindo, que bom que você veio. Isso tudo é muito importante, a partir de uma exigência. Não é interessante? Alguma coisa ainda? Eu quero só salientar, a Assembleia Litúrgica é uma comunidade com capacidade de superar tensões, no sentido de nós aprendermos a valorizar a crítica. Então a gente reza na fé no Cristo, ele nos reconcilia, nos ajuda a superar as tensões, porque ele nos ajuda a fazer uma boa autocrítica. Quer dizer, a crítica, ela é construtiva. Quando ela é construtiva? E como ela vai ser construtiva? Se nós nos voltarmos para estes aspectos que falamos agora, né? Então aí sempre será possível superar tensões na comunidade. Dom Helder Câmara, o bispo que me ordenou, ele dizia sempre: se tu discordas de mim, tu me enriqueces. Quer dizer, por que, Dom Helder? Olha, eu estou pensando num determinado jeito. Você vem com uma ideia diferente? Então eu vou ter que acolher a sua, você acolhe a minha, e vem essa palavra fantástica que é o diálogo, e daí vem essa integração, esse encontro, que sai, eu saio de mim, você sai de você. E aí vai se construir o nós. Então, é bom até decorar essa frase, né? Se discordas de mim, tu me enriqueces. Se discordas de mim, tu me enriqueces. Espaço de comunicação e expressão. Lugar de escuta e de perdão. Comunidade de reconciliados que vivem e promovem a reconciliação para converter todos em irmãos que atuam juntos, preparam-se adequadamente para celebrar a festa. Por isso, vivem unidos, são capazes de gestos de mútua colaboração, testemunham Jesus Cristo e continuam realizando sua missão no mundo.
comunidade, lugar de escuta e de perdão. Eu me lembrei agora do Jean Vanier, que é fundador da comunidade A Arca, que são pessoas consagradas, amigos que se dedicaram toda a sua vida às pessoas com deficiência. E ele escreveu um livro que se chama Comunidade, Lugar da Festa e do Perdão. E aqui nós temos a celebração litúrgica como lugar de escuta e de perdão. É interessante que quando a gente vem a uma celebração, seja a eucarística, seja a celebração da palavra, sempre há um momento penitencial. Esse momento penitencial, normalmente ele se compõe de 3 etapas, né? Na primeira é constatar realmente que eu sou imperfeito, que nós somos imperfeitos. É o lado da penitência propriamente dita. Depois o segundo passo é a gente dizer isso. Dizer que somos pecadores, né? E por último a reconciliação, que é quando a gente recebe de Deus o perdão. Atualmente a gente está inaugurando, começamos, domingo passado não, a celebração no mundo inteiro, em todas as dioceses, do Sínodo dos Bispos, de todas as dioceses. Então essa iniciativa do Papa Francisco quer abrir um espaço de escuta. A América Latina ainda fez um pedido ao Papa recentemente, a resposta veio, se não me engano, ontem ou hoje, de aumentar esse período inicial, o período da escuta, que estava previsto para terminar mais cedo, mas que vai continuar até agosto do ano que vem. Porque é um momento muito importante. Entre nós aqui, na nossa caminhada da Teologia da Libertação, a gente fala do ver, né? Na realidade não é só nosso, porque a gente tem toda a CO e tudo que veio nessa linha, e do ver, julgar e agir. Então, esse primeiro momento é a escuta. E você já escuta com a atitude de perdão. Porque tem gente que escuta para criticar. Tem gente que escuta para transmitir, fofocando. Tem gente que escuta já com um olhar mau. E aqui não, é daquele jeito de Dom Helder, né? Se discordas de mim, tu me enriquece. Então, escutar e ver se discorda, se concorda, se tem outro ponto de vista. É escutar. E o Papa Francisco quer escutar. Então, ele está pedindo que cada bispo escute nas suas dioceses, nas nossas dioceses, tudo aquilo que o povo precisa dizer. Existem formulários que estão sendo distribuídos, a gente está um pouquinho devagar aqui, na nossa Arquidiocese da Paraíba, outras estão mais pegando fogo, mas no mundo inteiro isso começou a acontecer. Essa escuta começou a acontecer, né? Então é importante essa ideia, comunidade de reconciliados. Significa que quando a gente vem para a igreja, não vai encontrar lá gente que igual a mim, ou eu igual a eles. Não, vamos encontrar pessoas que precisam ser perdoados uns pelos outros. Pessoas, como a gente viu no diapositivo anterior, né, onde há tensões entre nós. Mas precisamos nos preparar adequadamente para celebrar a festa. A festa, que é a festa do reino, é a festa da unidade. É interessante começar a ler desde o primeiro capítulo, vai falar das bem-aventuranças, depois do sal da terra e do mundo, até chegar nesse dia da festa. O que é o dia da festa? A festa é o reino, né? O reino de Deus. Então, assim, unidos, vamos ser capazes de uma colaboração. E em colaboração, vamos conseguir testemunhar Jesus Cristo e continuar realizando a missão no mundo. Agora, vai dar tudo certo? Não. Quando a gente planejou esse encontro de hoje, a gente planejou com outras pessoas que não puderam estar. Então nem sempre dá certo. Nossas pastorais todas
né? Sempre tem suas tensões, suas dificuldades. A gente está o tempo inteiro conciliando, reconsiderando. E não é fácil, porque nós somos pecadores. Mas não pode esquecer nunca daquilo que Netinho cantou no começo, que a igreja é santa, né? A igreja é santa porque é o corpo de Cristo, embora feita por nós, pecadores. Contigo, Lindolfo. A Assembleia Litúrgica é uma realidade local, circunscrita, particular, definida no tempo com limites geográficos, limitada, revela todas as parcialidades inerentes à condição humana. Pelo que entendi, é mais a parte geográfica, assim, do o ambiente. Jurisdicional, É, a paróquia tem uma delimitação, né? justo. Também É justamente isso mesmo. Como uma realidade local. local daquela paróquia, né? Sim. Daquela localidade, daquele conjunto, daquela cidade. Então, então a gente tem que ter o cuidado também de como transmitir essa liturgia naquele ambiente onde nós estamos, né? Seja ele o templo, igreja, assim, o templo físico, seja ele a jurisprudência, né? Que se diz, né, padre? Jurídico, né? A parte de toda a paróquia. A liturgia não se limita somente na igreja. Então, Netinho, que a liturgia ela é universal, mas ela parte de uma realidade local para poder ser universal. É muito importante isso. Eu estava vendo há poucos dias, me mandaram uma notícia, um filmezinho, né, um vídeo, de um canto feito por Zé Vicente, que é nosso aqui, é cearense, se não me engano, né? Um canto cantado numa aldeia de Moçambique. Você tem que atravessar o Oceano Atlântico e praticamente atravessar todo o continente africano para chegar lá no último país do oeste da África, onde se encontra Moçambique. Quer dizer, é local. Claro, lá era uma assembleia local, mas com um canto que veio do Brasil, do nordeste do Brasil. Então é universal. Universal não significa que tem que ser todo mundo igual. A gente já venceu isso aí. Todo mundo igual é justamente a uniformidade, né? Mas não. Existem essas diferenças todas. Então, cada lugar. Aí onde é que a gente define essa assembleia litúrgica? É onde a igreja se reúne, na comunidade. Os limites geográficos que definem uma igreja particular é o limite diocesano. Por isso que a gente chama de igreja particular. Então, na realidade, onde tem um bispo com seu clero, ministérios ordenados e todos os outros ministérios laicos, isso é uma igreja completa. Padre Paulo, é por isso, dá licença, é por isso que a gente vê assim, pronto, o bispo, quando vai visitar determinada paróquia, que o pároco, o administrador, que diz assim, o nosso bispo da nossa igreja particular, a diocese, não é isso? Igreja particular é a diocese ou a prelazia, né? Então, veja, é interessante falar desse local, né? E aí é importante a gente ir, por exemplo, lá em Puebla, onde se falava de comunhão e participação, que a gente vai encontrar aqui no nosso, hoje é o 10º encontro, né? Nos nossos encontros lá pelo meio, 5º, 6º, 7º, onde se falava muito dessa comunhão e participação, sobretudo a participação. Mas depois de Puebla, a gente chegou em São Domingos, e as pessoas gostam de chamar, de definir em espanhol, né? Santo Domingo. Então, em Santo Domingo, aqui está do meu lado alguém que gosta muito da língua espanhola, a gente tem uma outra coisa muito interessante que entrou na igreja, que é justamente a
inculturação. Muito interessante, porque isso é uma realidade, né? A gente não pode viver aculturado. A gente pode ser enculturado, mas o ideal é ser inculturado, é mais profundo. Então, o que significa? Veja, a própria Sacrosanto Concilium, um pouquinho mais em capítulos anteriores, a gente está no último, né? Dizia que a música litúrgica devia ter raízes locais. Para nós, num país como o Brasil, é uma dificuldade grande. Por quê? Porque os grandes promotores da música, o pessoal que grava e tal, são o quê? São de lá de São Paulo, a grande maioria. Então, como é que você vai ter a liturgia nordestina? A gente tem que fazer um esforço enorme para, vez ou outra, às vezes aproveitamos o mês de São João para fazermos aquilo que a Sacrosanto Concílio está nos pedindo, né? De ter cânticos com raízes locais. É muito importante, porque a nossa igreja ela é local. Ela é local. Agora, numa celebração mais ampla, ela vai ser mais universal, vai ser maior. Mas é importante lembrar disso. É como agora a gente vai ter aqui na nossa paróquia, vamos ter a missa enculturada, no dia 21, enculturada afro. Porque o ideal era ela ser enculturada sempre na realidade nordestina. Infelizmente, a gente tem, sobretudo, nossas músicas tocadas são de São Paulo. São de São Paulo, captadas de pessoas que têm o interesse, o gosto, músicas bonitas, tudo, mas que não são nordestinas. São mais daquele triângulozinho lá, né? Minas, São Paulo, Rio, por ali. Então é interessante a gente perceber que pelo menos vamos nos ligar à África. Aí você diz, olha, tem gente que tem preconceito, padre. Porque vai falar de liturgia afro, a gente não está no Brasil. Vocês sabiam que hoje em dia a população do Brasil, mais da metade já é negra? A população brasileira é maioria de afrodescendentes. É maioria. E depois, quem foi que disse que o rito da missa afro não se pode fazer? Iniciativa da África no Congo apresentou ao Vaticano já há muito tempo, com João Paulo II, se não me engano, se é que não foi com Paulo VI, né? É antigo mesmo, 70 e poucos para 80. Então se fez o rito Kinshasa, que é justamente o rito do Congo, né? Que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Ficou famoso um tempo a missa Luba, inclusive ainda se rezava em latim. Imagine como é antiga, a missa Luba. Então, com tambores, com atabaques, com todo o instrumental da raiz afro, né? Então, a gente não pode desprezar, porque o nosso povo, que veio da África, conservou sua cultura, apesar de lhe ter sido imposta uma cultura europeia, como foi imposta também aos nossos indígenas, né? Que tem também a sua cultura. Então, o importante é a gente encontrar Deus na nossa cultura. Eu vou perguntar, quando Jesus Cristo veio, qual é a palavra usada para o primeiro mistério? Vocês dois podiam dizer? É o mistério da encarnação. Da anunciação. A anunciação ainda não é ainda um não mistério. chegou. Mas Cristo, eu pensei veio, na encarnação. É a encarnação, né? Então, é o primeiro mistério do ministério de Cristo, é a encarnação. E aí, o que é a encarnação se não uma inculturação? Aí quando você vai lá em Filipenses, vai dizer, Deus não se apegando à sua situação divina, se faz em tudo igual a nós, até toda a evangelização começa pela encarnação na realidade, exatamente. Né? Então, ao se fazer humano, ele só não pega o pecado do homem. Mas tudo, ele não aprendeu a ler,
que leitura? A letra de lá, o hebraico, aliás, o aramaico, que era a língua falada. Ele vai aprender a falar as palavras que se falavam naquela língua, quando existia já muitas línguas no mundo. Então, isso é um mistério importante, a encarnação, que tem a ver conosco na enculturação. Na realidade, a gente devia, em tudo, ser enculturado, sempre. Devíamos ter a missa sempre nordestina, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a gente tem um fascínio, né, que também eu não coloco nenhuma crítica contundente, não, porque faz parte da cultura indígena. A cultura indígena é uma cultura tão aberta ao que vem de fora que corre o risco dela desaparecer, né? É muito forte isso. Por isso que a gente dá sempre valor àquilo que é, olha, é da Europa, é dos Estados Unidos. A gente nunca dá valor àquilo que eu fiz lá em Cruz do Espírito Santo, ou em Belém, em Caiçara. Não, eu dou valor porque aquilo ali veio de Nova York. Aí eu vou dar valor, né? Então é importante a gente perceber isso. No entanto, é importante a gente lembrar disso. A igreja que tem sua raiz naquele lugar, inerente à condição humana. O senhor fala assim, o senhor dando exemplo assim dos indígenas, eu vou pedir até permissão, eu não sei o nome do padre, mas às vezes eu vejo na internet como é bonito a igreja junto com os índios lá na Baía da Traição, né? E às vezes eu vejo os índios dançando na praça e o padre dançando com eles. Quando está celebrando a missa, os índios estão na missa, quer dizer, enculturada, né? A união, a junção. Né? Isso é muito importante, eu acho muito bonito. Presente na nossa diocese, né? Justamente na nossa diocese. Sim, o senhor fala também das músicas, né? As músicas que são mais do sul do país, que deveria ser mais local. Não discordando do senhor, claro, realmente a maioria de lá, mas nós temos a graça aqui na nossa paróquia de ter algumas músicas, infelizmente não são cantadas direto, feitas por uma pessoa que foi que trabalharam no início da construção do templo, aqui, igreja, né? E que muitas vezes não são cantadas, porque dão valor mais às coisas de fora do que às coisas de casa, né? Mas que nós temos músicas aqui na nossa paróquia. Não são muitas, mas temos. Contando a história da paróquia, da comunidade. Pois é. Seria coisas que de se pensar em tentar colocar novamente as músicas, algumas músicas que foram feitas nas liturgias. Para isso a gente tem todo o inário do ofício divino das comunidades, a gente tem uma quantidade imensa de discos e de partituras de Zé Vicente e de outros, né, entre nós, que são tudo uma coisa maravilhosa. Mas vamos para o próximo. Assembleia litúrgica e missão. Um binômio necessário à expressão e à visibilidade da Igreja, povo de Deus. O trabalho apostólico é direcionado para a Assembleia litúrgica. Todos os que se tornaram filhos de Deus mediante a fé e o batismo se reúnem em assembleia, louvem a Deus na igreja, tomem parte do sacrifício e da mesa do Senhor, pois é da liturgia que deriva em nós, como de uma fonte, a graça que, com maior eficácia, é obtida aquela santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus, para a qual, como a seu fim, tendem todas as demais obras da Igreja. Sacrosanto Concilium 10. A gente vê aí que a igreja, povo de Deus, e Lindolfo frisou bem, o povo de Deus. Então, a liturgia e missão. A liturgia, seja ela a missa, a celebração da palavra, seja a visita do doente, que não deixa de ser também um rito, né, padre? Quando a gente vai levar a comunhão,
Então, tudo deve ter, no princípio, a liturgia e a missão. Porque a gente sabe que não é só, a missão não é só na igreja. A missão é além dos muros, né? Além do nosso bairro, da nossa paróquia. A missão é no nosso trabalho, uma missão. E como levar essa liturgia? Como ser liturgia nessa e missão? É ser povo de Deus. É se unir com todos na diversidade, né? Na pluralidade, como o senhor disse, né, padre? Também? Netinho, missa vem de missão? Eu acho que vem, né? Bem, Então as duas coisas caminham juntas. isso e missão. O trabalho apostólico e a celebração da Santa Missa. Porque a missa não termina, a celebração não termina ali. Continua. A gente tem que levar essa missa, essa missão, para os outros que ficaram em casa, no trabalho, né, nos hospitais, nos encarcerados, nos excluídos, naqueles na rua. Quantas pessoas? E foi no último domingo que nós celebramos o dia missionário, né? O dia da missão na igreja. Foi. Adigentes, né? Nós temos dois tipos de missão. Todos somos discípulos e missionários, né? Na nossa casa, na família, na comunidade, mas tem aqueles missionários que vão para longe também. Tem muitos. Por isso que tem aquele canto, né, padre? Levanta, missionário, vai levar a boa nova. Levanta, missionário, vai levar a boa nova. Vamos plantar o amor, que a vida se renova. Vamos plantar o amor, que a vida se renova. Bota o pé na estrada, ergue a mão pro céu. Bota o pé na estrada, ergue a mão pro céu. A luta é grande, mas a justiça de Deus é fiel. A luta é grande, mas a justiça de Deus é fiel. Eu vou, eu vou, eu vou. Quem vai, quem vai, quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou. Quem vai, quem vai, quem vai? Na barca dos missionários, construtores do reino da paz. Na barca do missionário, construtores do reino da paz. Então, esse povo de Deus batizado são todos missionários. Agora, às vezes, não deixa florir essa missão no coração. É interessante porque Lindolfo colocou aí a pergunta: missa vem de missão ou missão vem de missa? Né? Na realidade, a expressão da última frase da missa se dizia assim: vão, pode ir embora porque já foi enviado. Ite missa est. Pode ir embora porque o que a gente veio fazer aqui foi enviar a Deus nosso louvor, nosso pedido, nossa adoração, e foi enviado. Né? Então missa significa esse envio. Né? Eu só acho um pouco estranho que hoje muita gente só diz Santa Missa. Para mim não precisava dizer isso, basta dizer missa. É aquilo que foi enviado para Deus. Por que tem que dizer Santa Missa, Santo Terço, o Santo Evangelho? Para mim, pessoalmente, precisava nada disso. Basta dizer missa e está tudo resolvido. Não é? Então, como a missão. A missão justamente é o que se faz adigentes ou na nossa comunidade. E a missa para Deus. Né? A gente envia, faz todo aquele culto para Deus. É a missa. E a missão de Deus para os outros. Mas a raiz é a mesma. Né? Por isso que é justamente um binômio necessário. Né? Tanto a expressão, eu preciso exprimir isso, e a visibilidade, para que o povo, todos que estão de fora, também vejam o povo de Deus reunido. Então, a liturgia que rende culto a Deus e a missão que faz acontecer o envio nosso em direção a todos os outros. Para quê? Aí no final está aqui. Para Cristo, para Deus. Porque essa glorificação
em Cristo, de Deus, é para ele que tendem todas as demais obras da igreja. Então a gente vê que tudo se resume nisso, né? Louvar a Deus na igreja, no sacrifício e na mesa do Senhor. Então, é muito importante a gente começar ou terminar, né, pensando nisso tudo. E como disse Netinho, na realidade a missa não acaba. Por quê? Porque continuamos enviando a Deus a partir daquilo que a gente auriu. Porque ao comungar e ao ouvir o Evangelho, somos outros Cristos. E esse Cristo sai por todos os lugares. Agora deu vontade de eu falar, porque é o Espírito Santo é que conduz, né? Sobre a missão. Em pequenos gestos a gente vê a missão. Certa vez, permita eu falar, viu, Padre Paulo, que foi com o senhor. Eu fui com o Padre Paulo pegar umas flores, eu não sei se ele se lembra. E nós paramos o carro, ele parou o carro e veio um menininho oferecer um bombons ou uma pastilha, alguma coisa assim, por 50 centavos. Não foi, Padre Paulo? Porque ele estava juntando para comprar um computador. Aí Padre Paulo disse assim, eu não vou dizer o valor não, viu gente? Mas Padre Paulo disse, eu quero por tanto. Você vende? Ele disse, mas é tanto. Sim, um valor maior, né? É, um valor maior. Que dava para um bocado. Ele disse, mas é tanto. Não, mas eu quero dar tanto. Por quê? Aí eu percebi ali em Padre Paulo um pequeno gesto de missão, de cuidar daquela pessoa que estava interessada em estudo. Um menino, acho que tem uns 10 anos, 12, né, por aí, mas de vez de estar roubando tudinho, mas queria o quê? Vender o bombonzinho dele para poder comprar o computador. E ele não queria explorar também, Não. né? Quando o Padre Paulo disse assim, eu quero por tanto. Não, mas é só tanto. Quer dizer, a missão continua diariamente na nossa vida. E o mais importante de tudo nesse fato foi o rosto desse menino, o sorriso que ele deu, né? O sorriso que ele deu e compreendeu. Ele disse, muito obrigado por entender e me ajudar no estudo. É isso que ajuda a gente na missão. A Assembleia Litúrgica é uma reunião de atores, isto é, não meros espectadores, membros capazes de participação ativa, consciente, piedosa e interior. Eu só quero salientar a palavra ator. São aqueles que atuam. Eu prefiro ainda colocar como protagonista, mais do que ator. Eu me identifico mais. Uma reunião de protagonistas, né? Mas já está bem claro aí. São aqueles que atuam. Porque o povo tem mania de dizer que vai assistir à missa. Eu vou assistir a novela. Cadê fulano? Está assistindo. Assistindo o quê? A televisão. Foi para a igreja assistir à missa. Então, assistir fica distante. É como se algo que estivesse distante de você, fora de você, né? Que não entra, que não permeia, na qual você permanece como um espectador, e não é isso. E eu acredito que foi intencional o uso da palavra ator, porque quando você diz assistir, a gente vai assistir uma peça de teatro, um filme, os atores são aqueles que estão lá. Eu sou só alguém espectador, né? Então foi de propósito para dizer que não só aqueles só que estão lá que são atores, mas todos são. E também tem que explicar que essa carta é de 1962, né? E o que é que acontece? 62, 63, né? O concílio começou em 63. Então é um documento de 63. E a ideia do protagonismo entrou na igreja muito depois. Depois dos anos 90, é que veio a ideia do cristão como protagonista.
Porque antes não. Antes eram os pastores que eram os protagonistas. E os outros, embora atores, mas eram coordenados pelos pastores. Mas aí uma das nossas assembleias de bispos chegou a trazer isso para nós, como protagonistas, né? E isso no documento da Aparecida, por exemplo, sai tão claramente que o Papa Bento XVI não aceitou quando nós colocamos lá discípulos e missionários. Ele mandou tirar esse I. Ele disse, não pode ser. Porque quem é discípulo tem que ser missionário. Se você não for missionário, você não foi discípulo. Discípulo é o que aprende com o mestre. Então, se você realmente aprendeu com o mestre, tem que ser como ele. E ele é missionário. Então, por isso que a expressão foi cunhada desse jeito, em 2007. Né? Discípulos missionários. Um hífenzinho, tirando aquele I. Isso é muito importante porque atualiza, como muito bem fez Lindolfo, para protagonista, e na linguagem de Aparecida, discípulos missionários. Então, a Assembleia Litúrgica é um conjunto de pessoas que estão ali para ser discípulo, quer dizer, para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado pelo Eucarístico, para louvar a Deus e também para sair sendo outros Cristos. Então, missionários também. E agora uma palavra de estímulo para todos nós. Este é o nosso Papa, Papa Francisco. Um homem incansável. Um dia desse ele estava dizendo, vocês sabiam? Eu fiz uma operaçãozinha para tirar uns divertículos no intestino e já tinha cardeal querendo organizar o próximo conclave. Mas vamos rezar, gente. Vamos rezar pelo nosso Papa. Vamos rezar pela nossa CNBB e pelas conferências episcopais do mundo inteiro. Estão com muitos problemas. A Conferência Episcopal da França agora já marcou um novo encontro em Lourdes para poder se posicionar com relação a uma pesquisa muito dolorosa, né, de realidade sofrida de lá da França. Então, também aqui nós temos. Há não poucos dias, a gente viu que um deputado estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo atacou o Papa Francisco, a CNBB, o bispo de Aparecida, com palavras de baixo calão, né? Eu me lembro que quando eu era criança e que chamavam nome, levavam tapa na boca e tinha que lavar a boca com água e sal ou com água e sabão. E aí a gente vê muitas autoridades nossas que não cansam de dizer palavrão por aí. Para mim é uma vergonha muito grande. Minha vergonha como cristão. Gente que se diz cristão e que vive com palavrão na boca, né? E sobretudo este deputado estadual, que eu nem tenho coragem de dizer, nem diria as coisas que ele disse, agredindo o Papa, o bispo de Aparecida e a CNBB. Então nós, por exemplo, eu participo da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil, fizemos uma carta de solidariedade e fomos entregar pessoalmente ao secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Fizemos isso na quarta-feira da semana passada, né? Hoje já é sábado, então na quarta-feira da semana passada entregamos essa carta pessoalmente a ele, e que nos convidou para jantar e tudo. Fomos lá prestar nossa solidariedade. Para vocês que são da igreja, eu publiquei também no Conselho Pastoral. Podia publicar um pouco mais também para outros lugares, né? Mas está aí o nosso Papa nos convidando para frente. E vai vir agora, no próximo
diapositiva alguém que é muito maior do que esse nosso Papa. Passa aí, Marcelo. Ei-lo aqui. E ei-lo aqui com a cruz na mão. Ele que subiu a cruz e que venceu a morte, agora ele traz a cruz na mão para nos incentivar. E o que a gente pede a vocês nesse final da Sacrosanto Concílio, terminamos hoje, é que não tenham medo da liturgia. A liturgia não é só rito. Rito vocês encontram em todos os lugares aí. Está aí a profissão de cerimonialista, que está lutando para ser, para ter suas normas direitinho, né? Ser reconhecida e tem uma outra palavra interessante que eles estão lutando agora. Mas, e muito importante, tudo bem, mas aqui é muito mais do que um rito. É vida. É vida. A nossa vida está cheia de ritos, né? Mais na frente, eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa no comentário. Pode ser hoje, pode ser também através do Zap, como vocês quiserem. Se gostariam que a gente entrasse com detalhes de uma liturgia viva no Brasil. Em vez de... A gente pegou o Sacrosanto Concílio, porque houve conflitos, né, na Igreja Universal, e o Papa disse que o único fundamento da liturgia na Igreja Cristã é a Sacrosanto Concílio. E outras coisas, outros hábitos estavam não só abolidos, mas proibidos, né? Não se pode falar de reforma dentro da reforma. E como isso não foi muito divulgado, muita gente continua ainda criticando, diz está certo, está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. E a gente quis cumprir essa função de trazer para vocês o documento principal em que se baseia toda a liturgia da nossa igreja hoje, que é a Sacrosanto Concílio. Então eu vou pedir uma palavra final de vocês para o povo, o que é que a gente pode dizer para quem está assistindo. Eu trabalhei assim durante 4 anos com pessoas que são de outra determinada, outra denominação religiosa. Então, um membro lá da casa disse assim a mim: Neto, eu sou aqui dessa denominação, mas que a igreja católica é a igreja que tem tudo, vamos dizer assim, os documentos muito importantes. Quer dizer, uma pessoa de outra denominação elogiar os documentos da igreja. Quer dizer, então, tudo que nós falamos durante esses 10 encontros é importante, né? Cabe a nós, cada vez mais, se aprofundar e aperfeiçoar aquilo que a gente está aprendendo e aprendeu. A Sacrosanto Concílio é viver a liturgia da igreja. É ela quem norteia para nós. Ela é normativa. Ela é uma lei orgânica, não é lei só para mandar. Ela é uma lei que rege a vida. Então, ela é um documento de festa. Porque a liturgia é para celebrar a festa, porque a vida é uma festa. E a liturgia na igreja é para celebrar a vida. Para um dia nos encontrarmos no banquete do reino, que é esta grande festa. Então vamos viver isso no nosso dia a dia. Não tem sentido vir para a igreja, como o próprio Jesus diz, para celebrar a Santa Missa e os sacramentos do altar aqui na igreja, se nós estamos em dívidas, se nós não perdoamos, se nós ofendemos. Então deixa a sua oferta, Jesus diz, no altar,
Volte, reconcilie-se com quem você precisa perdoar, ser perdoado. Depois venha e preste culto e glória a Deus na celebração litúrgica, no culto da igreja, né? Então isso é muito importante, essa coerência entre fé e vida, né? E a liturgia é para celebrar a vida, na sua dor e nas suas alegrias, porque é mistério de Deus. É isso que nós temos que lembrar. A liturgia é mistério do amor de Deus por todos nós, que nunca nos abandona e que celebra conosco o dom da vida. Agora, uma coisa que eu percebi, assim, na última fala de Padre Paulo, em relação ao Papa, que realmente aquelas pessoas que têm sentimento, né, tudo sentiu mesmo, ele como presbítero da igreja, realmente a gente percebe que ele sentiu a ofensa, né, ele sentiu, né, então, e nós também, nós que somos igreja mesmo, a gente sente mesmo o descaso com o Papa e com os nossos bispos, né? Mas eu dizia uma vez a Lourenço, aqui na porta da igreja, há uns 3 anos atrás, que a gente ia chegar a um tempo que a gente ia cantar novamente um hino que a gente cantava lá atrás, Lindolfo, nos anos 80, Sim. que dizia assim: virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Virá um dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Então, essa certeza que realmente nós vamos ser libertos novamente de tudo que está acontecendo. Neste encerramento do estudo da Sacrosanto Concilium, eu gostaria que Paulo, idealizador deste estudo, fizesse lembrança, recordasse as pessoas que começaram este programa. Porque eu já cheguei lá pela metade, assim, mas tiveram outras pessoas que estiveram aqui durante semanas, ou acompanhando em casa, que sobretudo Paulo e a Pascom sabem quem acompanhou direitinho, mas também estiveram aqui presentes. Por exemplo, eu me lembrei hoje do Rivaildo, e eu sei que ele esteve nos encontros iniciais, e deu uma saudade e uma vontade de tê-lo aqui hoje, neste encontro, no último encontro da Sacrosanto Concílio. Imagina, né, o quanto foi valoroso esta presença dele e de tantos outros que passaram por este programa. Pois é. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu aguardamos os comentários, pedimos desculpa pelo cumprimento de hoje, foi muito longo a projeção, difícil de ver, mas vamos ver como a gente continua.